Fala pessoal, pra vocês. Hoje a gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Hamlet, que faz um tempo que a gente não traz o Hamlet aqui, hein? Por que eu falo a gente? É eu. Faz um tempo que eu não trago o Hamlet aqui, né, e tal, mas eu gosto bastante desse vídeo dele. Vamos ver esse aqui? A Casa Monstro é mais do que uma animação infantil, com certeza. Um filme que eu tenho certeza que... Pera aí. Fala, rapaziada, Opa, vamos. hoje a gente vai analisar A Casa Monstro. Casa Um filme que eu Monstro. tenho certeza que te causou muitos pesadelos quando você era criança. com E ele certeza. provavelmente te assustou, porque ele transforma um objeto em um monstro. E não qualquer objeto, mas Uma uma casa. casa. Coisa que eu não lembro de ter visto nenhum filme fazer. Então, pra época é algo bem novo, pelo menos pra Sim. mim. Eu não tinha medo do. Inclusive, esse bonequinho tá muito bonitinho. Eu não tinha medo da casa em si, quando ela virava aquele monstrão e tal. As paradas assim. Eu tinha medo de dentro da casa, velho. Que dentro da casa era muito real. Não era muito real, né? Mas, tipo, era um ponto em que tava. Você tava dentro da casa lá e de repente ela começava a se mexer e abria e esse tipo de coisa. Você ficava. Dava um negócio. Acho que até meio claustrofóbico, eu não sei. E com esse filme a gente pode entender um pouco mais sobre as amizades, os sacrifícios que uma pessoa de bem faz por algo maior, por mais que não seja aparente. O filme começa com essa garotinha toda doida no seu triciclo, que acaba emperrando nos matinhos da casa do seu Epaminondas. E vocês sabem, Seu o seu Epaminondas. Epaminondas é um velho muito crazy, ele não gosta que pisem no So gramado dele. crazy. Sai do meu gramado! Sai do Então, meu o que ele gramado! faz? Ele quebra o triciclo da menina. Ainda bem que ela tava de triciclo, né? Imagina se ela tivesse só pisado. Ele teria quebrado as pernas dela. Depois a cena corta pra uma casa ao lado, a casa do DJ. Ele é um menino stalker DJ. que fica o dia inteiro vigiando. Tudo o que o seu Epaminondas faz, ele tem várias fotos do velho e da casa dele também. E essas fotos são evidências de que ele rouba triciclos. E pelo que o DJ disse, ele já roubou mais de 30 triciclos. Mas o DJ vai na delegacia denunciar? É claro que não. Sabe por quê? Porque ele gosta de ficar vigiando o coitado do seu Epaminondas. A gente também é apresentado aos pais do DJ, que são meio otários, sinceramente. Tá. Eles decidem ir viajar enquanto o filho fica olhando a casa do vizinho e meio que ignoram o fato de que ele é meio obcecado. Você devia ir com a gente. Ah, o menino tá ocupado, ele tem que ficar espiando alguém. O pai do DJ também quase atropela o Bocão, que parece esqueci uma disso. versão mais jovem do Bocão de como treinar o seu dragão. Só que além de mais jovem, ele é mais bobo também. E ele também é responsável de uma das melhores figurinhas de usar no seu zap. Obrigado, Bocão. Enquanto eles estão ali brincando de jogar Ih, esqueci de botar a figurinha. mão do Bocão escapa e vai parar no gramado do Epaminondas. E chega a ser muito interessante o quanto a produção desse filme consegue representar muito bem todo aquele clima que o gramado cria. Todo o medo que as Sim. crianças sentem só de pensar em pisar ali. E o DJ corre pra ir pegar a bola, porque o Epaminondas pode estar dormindo, mas ele tava dormindo. É óbvio que não. Aqui nessa cena, a gente tem um dos melhores zooms na cara de um personagem. Pra uma criança, isso aqui fica na mente. Você! Nossa! Até que o velho começa a correr atrás do DJ e consegue. Quase que o moleque vai de vala. Quem foi de vala mesmo foi o Epaminondas, que quase caiu morto ali tendo um infarto. As crianças, obviamente, chamam a ambulância pra ele e o DJ acredita de verdade que ele matou o Epaminondas. E assim que isso acontece, a casa acende as chaminés, como se um ódio imensurável estivesse correndo por dentro dela. Ela, nesse momento, é um ser irracional que quer vingança. O filme é muito genial na direção, porque em alguns momentos a gente consegue entender o que a casa tá sentindo, sem precisar que ela fale isso. Por exemplo, tem essa cena onde o vidro racha bem no pescoço do DJ, dando a entender que a casa quer matar ele, como uma forma de vingança. Ou a cena Sim. onde a casa literalmente liga no telefone do DJ e não fala nada, só fica grunhindo. E eu acho que esses grunhidos dão mais medo do que se ela tivesse falado alguma coisa. Essa aqui é a tal da comunicação não verbal. Pra mim, esse filme é muito meu Deus do inovador na céu. forma de causar sentimentos sem que eles precisem ser falados. Sim. Toda a atmosfera que é criada com a própria casa é insana. Depois aparece a Elizabeth, que é a babá do DJ, que consegue ser muito Caraca, babaca a também, história dela era junto muito com o boa, namorado dela, o Magrão, que é o primeiro personagem a ser Magrão. comido pela casa. Só que isso é spoiler, então finge que eu não te contei. Quando Tá. eu tinha 10 anos, eu tinha uma pipa. Ah, que pipa maneira. A dublagem disso aqui é muito boa. E é com essa mesma pipa de quando o Magrão Casa tinha Moço, 10 sim. anos que a casa atrai ele e o come. É nessa mesma noite onde o Magrão foi devorado que o DJ começa a desconfiar que na verdade o espírito da casa é o espírito do Epaminondas, que voltou pra assombrar ele. E o Bocão cria coragem pra tocar a campainha e mostrar pro amigo que não tem nada lá. Bom, estaria tudo bem se a própria casa não fosse o monstro, mas ela é. É nessa que a gente vê o rosto do monstro pela primeira vez. As coisas se Poxa. pacificam e
os dois conseguem passar mais uma noite sem tacar um molotov naquela casa, coisa que eu provavelmente teria feito, até que eles veem essa garota indo em direção à boca do monstro. Óbvio que eles não deixam e acabam tendo que salvar ela, só que infelizmente todos os doces que ela tava vendendo acabaram sendo devorados. F nos comentários. O engraçado nessa parte do filme é que a diversidade fez com que os dois meninos ficassem amigos da Jenny Bennett. E ultimamente eu venho explorando as formas de amizade de acordo com a filosofia e eu já citei algumas delas em outros vídeos. Mas o que eu ainda não explorei foi o que causa as amizades, e talvez esse filme tenha algo pra me ensinar, afinal de contas. Aqui a gente pode ver que a relação deles não foi feita de modo superficial, com interesse material em algo, mas foi genuinamente da vontade de duas crianças de preservar a vida de uma pessoa, no caso a da Jane. E foi por conta dessa demonstração de afeto, que foi a salvação da vida dela, que ela acabou virando amiga dos dois, mostrando que a diversidade pode criar amigos. É claro que se a gente for analisar o mundo real, nem sempre quem te salva vira o seu amigo. Então, o que mais poderia ter unido essa amizade? Eu acho que o próprio fato da casa monstro existir. Ela por si só Meu Deus, tá ficando muito inimigo. agitado. Como a Jane ainda não sabe o que tá acontecendo, ela fica com os dois pra descobrir, em nome dessa curiosidade que ela sente. E depois que ela descobre, ela continua com eles, mas pra derrotar o inimigo que pode colocar a vida de outras pessoas em perigo. Talvez depois do final de tudo, eles não continuem amigos. Afinal, será que quando o inimigo for derrotado, a amizade vai continuar? Ou foi algo temporário? Mas isso, analisando o lado dela. Porque do lado deles, eles dois são dois safados que já se apaixonaram por ela desde o momento em que a viram. E isso até causa uma pequena intriga entre os dois, criando uma espécie de inimizade por causa de uma pessoa nova que aparece de fora e que é capaz de abalar até a amizade dos dois, que são melhores amigos por mais tempo. Geralmente eu não fico com meninos como vocês. Mas uma casa tentou me comer, então vocês têm 1 hora. O filme continua, eles finalmente chamam Ah, a os polícia, policiais, que meu Deus do sinceramente céu. não serve pra nada aqui, porque os dois policiais são dois bundas mole. O cachorro abatido! Aí, vou pedir reforço. Não me segura não, vou pedir reforço. Que mentir, falando que a história é menos do que realmente é. E nem assim eles acreditam. Parece que o maior inimigo desse filme é a negligência dos adultos em cima das crianças, porque ninguém acredita nelas. A gente não pode mais contar com as autoridades. A situação fica tão séria que eles têm que ir atrás de outra pessoa, o Cabeça, que é um adulto que fica jogando videogame. E é o único ali no meio que ainda tá em contato com uma atividade considerada infantil, no caso jogar videogame. E por isso ele ouve as crianças e realmente dá um conselho válido pra elas, que é o de atacar a fonte vital, o coração. Olha eu ali. Então, a partir desse conselho, eles descobrem que a fornalha é o coração da casa. E assim eles têm que entrar dentro da casa pra apagar a fornalha. E apesar do Cabeça passar... Eu tô gostando do Hammond fazendo umas piadinhas assim, velho. Eu ali. Olha eu ali. Então, a partir desse conselho, eles descobrem que a fornalha é o coração da casa. E assim eles têm que entrar dentro da casa pra apagar a fornalha. E apesar do Cabeça passar uma sensação de charlatanismo, ele consegue, por sorte, dar o melhor conselho que as crianças precisavam naquele momento. Então, eles criam um plano pra invadir lá com armas de água, remédios e um boneco espantalho. Só que tudo dá errado porque a polícia interrompe. E a punição pra eles, por terem interrompido, é serem comidos pela casa. Então, tudo bem. O problema é que Galera, o que vocês acham de semana que vem a gente reagir a Casa Monstro na Twitch, velho? Acho que vai ser uma boa, cara, relembrar. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Tem muita coisa que eu não lembro desse filme, cara. Acho que vai ser interessante. as crianças também são quase devoradas pela casa por irresponsabilidade dos policiais. A casa literalmente mastiga o carro de polícia, com as crianças dentro. Eu acho isso aqui muito perigoso e imagina se pega no olho. Nisso eles ficam presos lá dentro. E quando eu era criança, eu não entendia como a casa não tinha percebido que eles estavam lá dentro. E hoje eu ainda não entendo, mas tudo bem. A analogia que eu criei pra tentar explicar isso é porque a casa é meio que um corpo, assim como nós. Ela só controla as partes externas a ela. As partes internas, ela não controla. Por exemplo, o nosso pulmão, a gente não controla ele, mas a gente sabe que ele funciona. Mas existem algumas cenas que dão a entender que ela controla sim o que tá acontecendo lá dentro. Então, não sei. Talvez ela só estivesse dormindo mesmo. Se aquilo são os dentes. Até agora não derrubou ele, velho. Só pode no YouTube ser derruba, eu sei. Ah, então é uma casa mulher. Bocão é safado. Logo em seguida, as crianças caem no porão e encontram um corpo de uma mulher chamada Constance, completamente coberto por cimento. Não, peraí, agora ela tava ali. Peraí, agora que eu preciso agora. Não é safado. dentes. E aquilo é a língua? Só pode ser a úvula. Ah, então é uma casa mulher. De onde tu tirou isso, Bocão?
Bocão é safado. Logo em seguida, as crianças Óvulo, caem né? no porão e encontram um Negócio corpo de que uma igual mulher essa daqui? chamada Constance, completamente coberto por cimento. Então, ela tava ali meio que em formato de múmia. Depois disso, um monte de coisa louca acontece e elas são vomitadas pra fora e o herói Epaminondas reaparece do mundo dos mortos. Mentira, ele só chegou de ambulância mesmo. Isso, ele conta toda a história de como aquela casa virou o que virou. Ele conta que ela era uma atração de um circo por conta de sua obesidade. E ela era muito maltratada, mas ele a libertou. Mano, essa Por amor, história os tinha me dois deixado muito decidiram triste, cara. construir uma casa juntos. Mas na noite de Halloween, chegaram várias ovo, crianças lá tá. tacando ovos. E a Constance simplesmente pegou um machadão pra matar as crianças. E o Epaminondas foi tentar impedir ela, mas ele sem querer Pera aí? derrubou ela dentro de um poço, na casa. Depois eu pesquiso isso. Fazendo com que ao mesmo tempo ela fosse coberta por cimento. Mas mesmo assim, por amor ou psicopatia, o Epaminondas continua com a construção da casa e finalmente finalizou. E por conta disso, o espírito furioso dela ficou ali. Então, esse tempo todo, ele não tava tentando matar crianças. Ele tava Sim. tentando proteger as crianças através do medo. Algo semelhante Sim. ao que o Batman faz com Gotham City. A casa, então, é um ser completamente emocional, já que quando Constance morreu, ela morreu com ódio. E foi isso que ficou no seu espírito e possuiu a casa. O ódio dela por crianças foi o que sobreviveu e não o que ela era em si. Então a casa foi mais possuída por um sentimento irracional do que pela própria Constance. Mas se eu deixar a minha esposa, não vou ter ninguém. Não é verdade. Nesse momento, o Epaminondas decide aceitar a ajuda de fora, fazendo com que a Constance se sinta traída, o que faz ela criar pés bizarros, mas muito maneiros também. Depois de uma Pois é. perseguição muito boa, o Epaminondas simplesmente saca 2 dinamite, 2 biribinhas do braço e fala que vai matar a esposa. Só que ela, obviamente, não aceita isso, ficando muito mais puta e se sentindo muito mais traída. E o Bocão chega com uma escavadeira muito heroicamente. Algumas cenas poxa. de luta se passam, cenas Ai. muito boas, inclusive, e a Jane beija o DJ. Que fofos. Foi muito do nada isso aqui, não entendi muito bem, mas beleza. E o DJ finalmente taca a bomba e explode a casa. Boom. No fim, o Epaminondas se despede Falou como do a espírito transformação da casa é Constance, sinistra, e é bem velho. triste, na verdade, mas ele gosta disso. Ele diz que se viu livre. Parece até que ele pediu o divórcio de um casamento tóxico e agora pode viver de verdade. A gente devia se ver. De novo. Acho que isso responde a minha pergunta. Uma diversidade desse tamanho seja o suficiente para criar um laço emocional baseado na superação. A relação do Epaminondas com a Constance também me fez pensar em muitas coisas. Não era a esposa dele que estava ali. Ele continuou firme e forte cuidando de um fragmento da alma dela que só se mostrava irritada, como se fosse um cão raivoso. A persistência e a coragem do Epaminondas de tentar proteger as pessoas e ainda cuidar de algo que nem era sua esposa por completo é de fato inspirador. O homem deu 40 anos da vida dele se dedicando a amar um ser que assustava crianças e devorava todos os tipos de objetos e que o afastava de qualquer outro tipo de relação que ele poderia ter. O sacrifício que ele fez foi por bem maior de toda a vizinhança, por mais que muita gente dali o julgasse e não merecesse 1/3 do que ele fez. E isso é muito lindo de se ver. Ele se transformou em vilão para as outras pessoas só para que ele pudesse salvar essas mesmas pessoas. E o filme acaba, só que infelizmente todas aquelas mortes foram revertidas nos pós-créditos. Então nada do que foi engolido pela casa foi morto ou desfeito de verdade. Eles só ficaram hibernando por um tempo lá nos porões. O que me deixa meio chateado depois de ter assistido A Casa Monstro é saber que um filme desses nunca sairia nos dias de hoje. A gente não tem mais filmes de terror sendo produzidos pra crianças. Mas por que isso, né? Romantizar a vida pras crianças é criar adultos que vão se decepcionar com essa mesma vida. Com A Casa Monstro é possível discutir tantos assuntos sensíveis com as crianças. Por exemplo, a questão da negligência dos pais no começo do filme, o bullying que o DJ sofre da própria babá e do namorado dela, o desamparo dos adultos mãe também, do e pai, os né? policiais quando as crianças contam sobre a casa. E o sacrifício que o Epaminondas faz em nome de um bem muito maior, que é o de proteger as crianças, por mais que no começo ele aparente odiar elas. E também o fato de que as pessoas morrem. O filme teria sido bem melhor se todo mundo tivesse sido engolido por alguma coisa. Tipo eu agora. Acabou, morri. Quer dizer, eu já tava morto. E é mesmo, né? Ah, pô. Caraca, é muito. Realmente, eu acho que se a galera realmente morresse no final do filme, ia dar um impacto muito maior, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, ainda é um filme infantil, então morte. Não. Mas enfim, é isso, minha gente. Espero ter gostado desse videozinho do Hamlet aqui. Eu gostei bastante desse jeito novo que ele fez, assim, fazendo mais piadinhas e tal. Eu tô vendo pelo menos nesse vídeo aqui, ele não citou tantos filósofos. Ele falou umas paradas de filosofia, mas não citou tanto. É interessante, mas
Cite filósofos, eu quero saber. Eu vou no seu canal pra saber de filosofia, realmente. Enfim, é isso, gente. Deixa o like se inscreve no canal, se inscreve no canal do Hammer que está aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Falou.